né? Quem domina o fluxo de caixa domina o jogo. Por exemplo, eu atuo em finanças, tributário e contabilidade. Os R$ 200.000 ele não volta, é uma despesa, é um imposto. Então existem sistemas muito eficientes que custam R$ 99 por mês. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Conecta Gemar de Campinas, o nosso primeiro episódio de 2026. A gente deu uma pausa estratégica no final do ano, mas estamos de volta. Eu sou a Carla, host desse episódio. Oi, pessoal. Aqui é o Bruno, parceiro da Carla, também host desse episódio. E hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa que já virou da família da Gemad. Ele que é consultor de empresas, focado em processos, na parte financeira, tributária. Nas horas vagas é músico, cantor. Vai dar uma palhinha aqui pra gente. Com vocês, Milton. Seja bem-vindo, Milton. Só, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Estou à vontade porque estou entre amigos, né? A gente acha que já ultrapassou essa barreira do business. Então, estou muito à vontade porque vocês são agora meus amigos. Tudo bem. Boa. Ô Milton, pra a gente começar o nosso episódio de hoje, você tem uma história bem legal, uma história, na verdade, que motiva, né? Quem escuta. Você podia contar um pouco da sua trajetória, desde que você era pequeno aí pra nós? Vamos lá. É, Cara, é muito legal isso. Eu acho que assim, o storytelling também vende, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história. E para começar, eu gosto de dizer que a minha história, ela não é uma história diferente, é uma história comum. É que às vezes as pessoas não conseguem enxergar porque estão distante de uma realidade que é uma realidade comum. Hoje tenho 33 anos, né? Já sou um homem, mas já fui um menino que nasceu numa periferia, né, um bairro bem simples aqui de Campinas. Minha infância foi num barraco de madeira, então assim, eu lembro que onde eu morava era um barraco de madeira. Depois minha mãe conseguiu construir uma casinha, depois a gente mudou para Hortolândia, eu morava de aluguel, mas boa parte da minha infância foi num barraco de madeira e isso me trouxe assim valores que eu tenho hoje que eu carrego, né, para minha vida, porque da onde eu vim, as perspectivas, as possibilidades, né, as oportunidades eram pequenas. Mas eu sempre gosto de dizer que as nossas oportunidades somos nós quem criamos. Então, desde muito cedo eu tinha sempre a vontade, cara, eu preciso vencer. E não que hoje eu seja um milionário ou um super empresário, né? Mas da onde eu saí, eu já sou um vencedor. Então, assim, eu já sou algo que é diferente da minha realidade. E eu digo que é comum porque eu sou filho de uma empregada doméstica com 7 filhos. Então a minha mãe não teve condições, né, de nos dar oportunidades. Então ela nos deu o sustento e ela nos deu o principal, que é a educação, e ela também plantou na gente uma semente que é a semente do evangelho, né? Então minha mãe sempre me deu raízes evangélicas. Então, duas coisas que a minha mãe me deu, que para mim são, ou não só minha mãe, mas minha família, que para mim são muito importantes, que foi educação. Então, minha mãe sempre me ensinou a ter educação, né? A ser respeitoso, ser humilde. E humildade não tem a ver com dinheiro, né? E sim com postura. E me deu raízes cristãs. Então, o meu foco, o meu centro sempre foi Deus. Então, tudo que eu conquistei até hoje, ele veio de muito trabalho, muita força, muita dedicação, mas sempre com Deus na frente. Então, eu entendo que tudo que eu fiz até hoje foi porque Deus fez na minha vida. É um menino de periferia, criado sem pai, uma mãe empregada doméstica, a realidade de muitos hoje, né? Então, eu não tive pai, então não tive uma referência paterna, então errei muito durante essa vida, porque às vezes eu não tinha uma referência paterna para falar assim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Comecei a trabalhar, ganhei um pouquinho mais de dinheiro, comprei um carro que era 3.5 turbo, cara, animal, um sedã executivo, carro de patrão. Faz sentido? Dentro de uma realidade ali de 24 anos, nenhum. Então, assim, por que que eu comprei esse carro? Porque não teve ninguém que falou assim pra mim, cara, um carro popular gasta menos, ele tem uma manutenção
Meu carro, para você ter noção, fazia 4 km com litro. Eu não compraria hoje esse carro. Assim, é loucura, mas é a emoção, é a vaidade, é a compra por impulso, né? Pelo desejo, o vendedor era muito bom, né, na época Faz também. diferença, Mas né? eu estava buscando, eu queria, parecer, né, hoje eu tinha aquele sentimento de querer parecer rico, ou querer parecer Que próspero, ou querer venceu, parecer, né? sabe? Então, é muito daquela vaidade que você só aprende com a vida. Então, tem alguns erros que é a falta dessa referência, entre outras coisas também, né. Tô dando um pequeno Sim. exemplo, mas que tem uma consequência absurda. Então, diante de uma família muito humilde, por exemplo, eu tive consequências de, por exemplo, perder 2 anos de escola. Cara, Milton, mas eu acho que vocês me consideram um pouco inteligente, porque eu estou aqui dando alguns palpites dentro do negócio de vocês, mas eu já tive 2 anos de escola perdido. Isso lá na quarta série, lá no início da minha trajetória ali acadêmica, porque no final de um ano, eu lembro que eu tinha, acho que quebrado meu óculos por algum motivo e minha família não tinha condições de fazer um óculos para mim. Então, ao invés de eu ir para a escola, porque eu não enxergava, eu tinha 7,25 graus de miopia, então, e 5 de astigmatismo, então assim, eu não enxergava, Entendi. então eu não tinha condições de ir para a escola. E minha família não tinha condições de fazer um óculos, por exemplo. Então eu fiquei um ano ali praticamente sem ir para a escola. E no final desse ano, minha mãe mudou para Hortolândia. Então, ela me matriculou numa autoescola, fizeram um óculos para mim e eu voltei a fazer a quarta série. No final da quarta série desse ano em Hortolândia, a minha mãe mudou para Bueno Brandão. Então, ela conheceu um rapaz, acabou mudando para Bueno Brandão, em Minas Gerais. E no final do ano letivo, acabei saindo da escola e, de novo, não fui matriculado na autoescola e acabei perdendo de novo esse ano por falta. Então, consequências de uma infância muito traumatizante, vai, digamos assim, porque quando eu voltei para Campinas com 12 anos de idade, que não deu certo lá em Bueno Brandão, quando eu voltei para Campinas com 12 anos de idade, voltei para casa da minha avó e ali eu acho que foi um marco da minha história, porque com 12 anos de idade eu tive que fazer algo que para mim, óbvio que talvez foi a Deus que despertou, né, esse posicionamento em mim, mesmo sendo muito novo, eu decidi não morar mais com a minha mãe. Então minha mãe voltou para Hortolândia, porque na época as casas em Hortolândia eram muito baratas. Eu lembro que eu morava numa casa de 4 quartos, 2 banheiros, assim, uma casa bem grande e o aluguel era R$ 200. Era assim, era uma coisa muito barata. Então minha mãe decidiu voltar para Hortolândia, só que com 12 anos eu falei, eu não mudo mais. Porque eu vi que eu já tinha perdido 2 anos de escola. Agora imagina no, no colégio onde era dividido por primário e ginásio, eu voltando na mesma escola, na mesma quarta série, no primário e meus amigos no ginásio. Então, isso tinha um choque para mim, porque como era dividido, até os recreios eram diferentes, então eu via os meus amigos que estudavam comigo, que muitas das vezes eram menos inteligentes do que eu, avançados e eu atrasado. É uma história triste, mas ela não é tão triste, porque assim, ó, sempre tiveram pessoas no meu caminho que me ajudaram. Então, assim, eu digo que Deus sempre faz as conexões. Até o fato da gente estar aqui hoje foi uma conexão que Deus fez para mim. Então, eu conheci uma professora chamada Cláudia, uma professora de história. E ela conseguiu para mim uma prova de reclassificação, porque ela falava, meu, você tá na sétima, isso já na sétima série, eu tive que seguir quarta, quinta, sexta. Na sétima série, ela conseguiu para mim uma prova de reclassificação, porque ela falava: "Você é muito mais inteligente do que os meus alunos do primeiro. Não tem como". E ela ficava questionando por que eu estava atrasado, sendo que eu era inteligente. E ela conseguiu essa prova de reclassificação, eu acabei conseguindo avançar um ano e ajustar um ano desse deságio, então acabei não fazendo a oitava série, pulei direto para o primeiro e ali segui normalmente. Então assim, pra resumir, né, um pouquinho, dessa infância, foi uma infância muito muito difícil, com alguns traumas, né, que eu carrego até hoje, mas já hoje com outra mentalidade, com outros pensamentos, já mais estruturado, né, que só me traz lições, assim, absurdas e me traz um storytelling, incrível. Então eu consigo vender isso hoje, mostrando para as pessoas que as oportunidades nós que criamos. Então com 16 anos, ainda ali na sétima série, na sexta série, eu procurei trabalhar, porque eu sabia que o trabalho era a única coisa que ia me libertar, porque eu ia ter independência.
Então eu procurei ali algumas informações e descobri que existia algumas instituições aqui em Campinas, como Patrulheiro e Guardinha, que eles davam aula para os alunos, né, que eram menores aprendizes, e esses alunos eram direcionados para empresas depois do término do curso. Eh, Minha mãe, como ela era uma pessoa mais retraída, não gostava muito de público, ela é assim até hoje, ela não gosta de ir em festas, ela é mais na dela. Até as minhas reuniões de escola, por exemplo, era difícil dela participar. Então, para eu conseguir que ela fosse até a associação, que no caso eu escolhi a AEDA, que era popularmente chamada de guardinha, para assinar que eu poderia estudar, até isso foi difícil, porque eu preparei toda a documentação, eu levei até a instituição e ela só precisava ir assinar porque eu era menor de idade. E eu digo que aquela assinatura, para mim, foi a libertação, porque ali eu já saberia que eu poderia estudar e estudando poderia ser direcionado para um mercado de trabalho. Então, a AIDA ela disponibilizava as vagas por ranking, então você, conforme a sua nota nas matérias, né, dentro da instituição, você poderia ser direcionado ao mercado de trabalho. Então, antes mesmo de acabar o curso, como minhas notas sempre foram boas, eu já tinha uma vaga de emprego. Só que trabalho a gente só aprende na Na prática, prática. né? E eu lembro que eu fui direcionado para uma transportadora e lá eu conheci um menino que ele era terrível, assim, hoje eu entendo que ele era terrível, e eu era um menino também, então eu chegava lá, ele falava: "Ô, vamos jogar?" Uhum. E aí ele baixava os jogos, ele era muito bom com tecnologia, ele baixava os jogos no computador da transportadora e a gente ficava jogando, porque de fato não tinha trabalho, então a gente ficava ali jogando, ele no computador, eu no meu, a gente jogava CS, ele no computador porque não tinha muito trabalho. E eu lembro que foi na crise de 2009 e a transportadora teve que fazer alguns cortes, ela acabou cortando a gente, só que como eu tinha contrato com a AEDA, eu não pude ser dispensado. E aí eu voltei, fiquei uma semana trabalhando lá dentro da AEDA mesmo, ajudando na organização ali de arquivos, estoque. Eu lembro que o pessoal até queria ficar ali comigo na instituição, porque eu por não ter alguma coisa para fazer, eu falei: "Ah, vamos organizar algumas coisas aqui, vamos melhorar, o que é que vocês precisam?" E acabei me desenvolvendo ali dentro. Depois de uma semana, apareceu uma vaga, uma oportunidade de trabalhar numa distribuidora também, só que agora era uma distribuidora diferente, de recarga eletrônica. E dentro dessa distribuidora, eu fui trabalhar e eu aprendi o que era trabalho de verdade. Eu lembro que na época com 14 anos, eu usava brinco, né? E com 16 anos e meio eu cheguei até esse emprego, diferente dos dias de hoje, que se a gente fizer isso é condenado, né? Quando eu entrei, eu sempre tirava o brinco antes de entrar, e quando eu entrei de brinco na instituição, a nossa gerente falou: Milton, o que que é isso? Cara, aquele foi o último dia que eu usei brinco, porque eu fui chamada a atenção por estar trabalhando de brinco. Olha que hoje parece uma bobagem, né, se a gente Uhum. falar para essa geração. Mas não tinha a ver com brinco, tinha a ver com posicionamento. Então eu entendi que eu precisava ter uma postura diferente. E a partir dali nunca mais usei, né? Graças a Deus, é até uma bobagem. E comecei a minha trajetória trabalhando de fato, desde office boy até hoje consultor de empresas. É engraçado que tudo te levava para o fundo e você sempre ressurgia, né? Eu faço muito, hoje eu percebo um paralelo aí com a sua vida profissional, né? Que você pega as empresas que estão não em dificuldade, mas que estão ali, né, trabalhando mais do que e alcançando menos para organizar. Então, acho que a sua história de vida, a gente acaba fazendo um paralelo, a sua história de vida acaba hoje reverberando para as empresas que você auxilia, que você, de certa forma, ajuda, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho do olhar de Poliana, né? Então a gente tem que. Eu sou muito otimista, quem me conhece sabe, né? Eu gosto de saber que tudo tem uma solução. E eu, principalmente para aquilo que tange a parte financeira. Eu gosto de uma frase que eu ouvi no congresso de casais uma vez, que um pastor falou. Ele estava dando uma aula ali pra gente, e ele falou que tudo que é problema financeiro tem solução. Às vezes você tá com um endividamento absurdo e você não consegue, até na pessoa física, né? E no caso ali era para pessoa física. E você talvez não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, e eu acho que aquilo que ele falou me trouxe um conforto, assim, absurdo. E eu falei, cara, eu vou levar isso pra minha vida, isso faz sentido. Então ele falou assim, ó, se você, ele estava dando uma consultoria para um médico, e ele falou que o médico ele tinha R$ 100.000 em problemas financeiros.
Pô, parece um número até expressivo, né? Pô, tem R$ 100.000 em problemas financeiros. E pode ser um médico ou pode ser talvez um trabalhador. Vamos trazer isso para a realidade de um trabalhador comum que ganha talvez R$ 3.000. Se ele tem um problema de R$ 100.000, ele sobra hoje R$ 1.000, ele tem 100 meses. Então a única coisa que define a solução do teu problema financeiro é o tempo e não o problema financeiro. Porque quando você te sobra 1.000 e você tem 100 meses, se você se esforçar um pouco mais, por exemplo, fazer bolo de pote, uma coisa comum, para vender e conseguir fazer R$ 1.000 de renda extra, você derrubou aquele tempo de 100 para 50. Então, vai dar seu esforço e do tempo que você vai empregar para solucionar aquele problema. Então, a gente tem que ter um pouquinho desse olhar de poliana e é aquilo que eu preciso trazer para os meus clientes, porque muitas das vezes estão em dificuldade financeira ou desencontrados ali processualmente, e eu preciso trazer a seguinte ideia: tem solução. Talvez você não enxergue a solução, mas é por isso que eu estou vindo para construir junto com você essa solução. Às vezes é dolorosa, mas a gente precisa construir e esperar o quê? O tempo. Então, entender em quanto tempo a gente vai construir aquela solução junto. É isso que eu tento pregar para os meus clientes hoje. Legal. E Milton, como foi eh, o momento que você falou, não, eu vou empreender? Conta para nós e ainda por que para esse segmento, né? Então, até você chegar no consultor financeiro, tributário, enfim. Olha, eu sempre tive uma veia para o empreendedorismo, né? Eu já investi, não faz nem tanto tempo assim, mas um pouco antes de eu empreender, em uma barbearia, né? Na época que barbearia era a tendência, hoje tem muita, né? Mas eu com um amigo, nós, como investidores, montamos uma barbearia. Então, só para resumir, a gente já sempre tive essa veia para o empreendedorismo. Só que eu tive um problema dentro desse empreender, que foi da barbearia. Montamos uma barbearia no Guanabara, um bairro expressivo de Campinas, né? E um belo dia, numa segunda-feira, a gente chega nessa barbearia e ela não existe mais. Por quê? Pararam um caminhão de sábado para domingo, na madrugada de sábado para domingo, abriram a barbearia, desmontaram todos os móveis e todos os acessórios que a gente tinha, cadeira, espelho, e simplesmente colocaram dentro do caminhão e não deixaram nada. A única coisa para falar que não deixaram nada, deixaram um lavatório, porque a chave que removia o lavatório era uma chave especial, diferente, provavelmente eles não tinham na hora. Mas o que que isso traz de lição para mim? Óbvio, além de aprender que todo negócio tem um risco, então aquele foi um risco de um investimento, não foi um investimento tão alto, mas era um investimento, nós tínhamos montado do zero. Também me ensinou que ter sócio é bom para quando o risco também é alto, então acabei dividindo, né, essa responsabilidade, mas me trouxe também uma situação de que empreender é bom. Porque eu vi os números, eu vi os resultados, eu já tinha calculado o payback como um bom administrador, eu tinha tudo mapeado, tudo muito bem controlado, então eu via que tinha um retorno. Investir é bom, mas não era a minha área de atuação. Então eu estava me aventurando no mercado onde eu ia ser apenas um gestor. E hoje eu entendo que você, para empreender, você tem que arregaçar as mangas e estar presente. Então, o que que me despertou? Eu falei, cara, eu vou empreender dentro da minha da minha zona de conforto, digamos assim, aonde eu domino. Então, pode ser que eu tenha outros negócios futuramente, sim, mas sempre esses negócios vão ter especialistas naquilo. Eu posso entrar como investidor, posso não estar presente, mas vai ter especialistas dentro desse negócio. Foi algo que eu aprendi, foi uma lição de vida. Então, logo depois desse episódio, eu fui empreender em termos de me colocar no mercado, né? Eu já trabalhava, mas eu me coloquei no mercado de uma forma um pouco diferente, como PJ ao invés de CLT. Isso já fez uma mudança absurda dentro da minha vida, porque eu consegui aumentar os meus ganhos. Então eu fiz todo um cálculo e fiz uma proposta pro meu diretor na época para que eu continuasse dentro daquela instituição, que ele me contratasse como PJ. Então ali eu já tinha semeado para mim mesmo que assim que empreender para mim, ou seja, eu era a minha empresa dentro daquele negócio, eu já tinha um CNPJ, era muito bom. Então, para eu empreender para outras empresas, foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha toda uma bagagem, já estava empreendendo exclusivamente para uma empresa. Depois que eu mensurei os resultados que eu consegui trazer para aquela instituição, eu pensei comigo,
se eu replicar isso vai funcionar, né? Não foi fácil, porque pensa que eu ia começar do zero, sem clientes, sem carteira, sem apoio, a única coisa que eu tinha para explorar era uma rede de network que eu já tinha construído ali como gestor de empresas. E foi isso que eu fiz. Eu interrompi meu ciclo, assim, do zero, e em janeiro de 2025, que a minha empresa era recente, eu comecei a empreender. E os resultados foram muito melhores do que trabalhando ali, empreendendo exclusivamente para uma empresa. Faz muito sentido isso que ele falou sobre, eh, quando ele fala que empreende dentro de um segmento que ele domina, né, porque a gente passou por outras consultorias e foram todas ótimas, né, só que o Milton ele tem o diferencial de que ele arregaça e faz, né, ele vai lá, ele mexe no sistema, ele deixa o negócio pronto. Então assim, tem um diferencial nesse fazer e dominar o que se faz. Isso é verdade. Na verdade, a consultoria, né? Você como empresário, muitas vezes você sabe o que tem que se fazer. Mas você não consegue. Daí chega uma pessoa para você, ó, você tem que fazer isso. E você fala, sério? Mas o Milton, o legal dele é que ele realmente ele vem e ele age realmente na dor, na pessoa que está executando, sabe? Não no gestor. Ele pega na mão, ensina e cobra. Acompanha e cobra. Eu acho que esse trabalho, ele não pode ser feito de outro jeito. Pode ter, você pode até contratar uma consultoria grande que tenha vários especialistas, mas estando longe você não consegue viver os problemas que a instituição vive. Então acho que hoje o diferencial do meu negócio, toda vez que eu vou vender esse produto, eu falo assim, ó, eu preciso estar perto. Você não vai ver uma consultoria remota ou fazendo reuniões de tempos em tempos na parte de consultoria, não. A gente tem outros produtos que a gente vende ali, como o BPO financeiro, que você não precisa estar presente na instituição. Mas a consultoria você precisa entender, porque entender as dores, entender até as manobras que são feitas dentro da própria instituição, para que você consiga corrigir de fato o problema na raiz. E ajudar também, porque às vezes as pessoas, como já aconteceu, elas não têm a técnica suficiente. Então a consultoria ela vai um pouco além de só falar, ó, tem que ser assim. Ela também entrega conteúdo, entrega conhecimento e ajusta o próprio pessoal interno das empresas que estão de fato ali na operação. Verdade. O Milton, a primeira reunião que nós tivemos, assim, eu fui contando, né, os gargalos que eu tinha na empresa e dele falava um cenário, eu falava, não funciona. Ele falou, calma, vamos por, como que é? Te dar uma outra linha de raciocínio. O Dani que gosta dessa. Vou lhe propor uma segunda linha de De raciocínio. raciocínio. E ele vinha e a gente foi desenrolando a conversa e falei, cara, eu acho que ele já trabalhou numa madeireira que realmente sabia as dores e os jeitos que nós fazíamos. Os Enfim, processos são replicáveis, né? Então, assim, Às vezes dá a para gente precisa entender. só contornar a rota, remodelar alguma coisa, mas o fim sempre vai ser o mesmo, né. ô Milton, vamos trazer para nossa realidade, né? O nosso principal cliente é o marceneiro, como você sabe, né? Acho que você não passou em nenhuma, você não pegou nenhuma marcenaria ainda, né? Ainda. Tem alguns para te indicar aí. Cara, na prática, quando você entra numa empresa, o pequeno é uma empresa de pequeno porte. Qual você acha que são os erros mais comuns que... Eu tenho clientes, né, desde faturamentos de R$ 100.000 até empresas bilionárias. Então, tenho até no meu portfólio, por mais que é uma empresa de curto prazo, eu já tenho empresas que faturam 1 bilhão dentro do meu portfólio. Então, a gente consegue navegar entre diferentes cenários. Então, desde a empresa faturar 100, 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões, até empresas faturamento de bilhão ano. E a principal e maior, né, dor do empresário pequeno é a mistura, cara. É aquilo que a gente já sabe, é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, retira-se muito recurso para a pessoa física, e não que isso poderia ser ruim, né? Mas se for feito de forma estruturada e você reconhecer que aquele recurso é teu e não da tua empresa, então ficar pagando contas pessoais pela empresa, isso é ruim, porque você não consegue saber de fato a realidade do seu negócio. O seu negócio dá lucro ou prejuízo. Então,
a princípio, você acaba achando que o teu negócio é um negócio mágico, que ele supre a tua casa, as suas necessidades da empresa, quando você vê, você está tomando recursos com bancos, está se endividando e vivendo aquele mar de situações, não, está suprindo, está dando certo, daqui a pouco eu vou pagar, daqui a pouco tem que tomar mais recursos. Quando você vai ver, a empresa, na verdade, ela dava prejuízo, você só não tinha clareza disso, porque você usava ela de uma forma desenfreada e não controlada. Então, quando você traz a clareza, o empresário ele entende aonde ele tem que colocar mais força e da onde ele tem que conseguir ele enxugar mais as despesas. Mas o principal erro dessas empresas é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Não tem o que falar. Você Uhum. vai ouvir muito isso. E como que o marceneiro ele faz para separar isso? Cara, é assim, tem várias ferramentas que você poderia fazer isso. Uma simples planilha já é o suficiente para controlar isso. Porque pensa que uma marcenaria hoje não é uma empresa que tem gastos absurdos. São gastos controláveis. Ela vai ter o fornecedor. Muitas das vezes o fornecedor vai ver ali através de nota fiscal, bonitinho, entrega. Então, a maior parte do suprimento dele já vem estruturado, já vem com nota fiscal. Ele vai ter uma energia, uma água, uma instalação, algum maquinário, mas é tudo muito fácil de controlar. Então, se ele tiver ali uma planilha com faturamento e 10 linhas de despesas, talvez seja até muito, né? O que não pode imputar dentro dessas despesas é a tua despesa própria. Então, o que que você tem que estabelecer como pequeno empresário? Um prolabore. Tá? Então você tem que estabelecer um prolabore e viver com aquilo. Porque se você trabalhasse em outro lugar, você tem que pensar assim: se eu trabalhasse em outro lugar, eu não poderia ficar mudando os meus ganhos. Hoje eu ganho 10, amanhã eu ganho 15, ou amanhã eu ganho 20, sabe? Eu teria que viver com uma linear. Então é isso que você tem que aprender. Assim, o pequeno empresário tem que aprender que ele tem que ter um padrão de vida, né? E não sempre buscar ali refúgio no seu próprio negócio. É isso que traz o problema. Milton, e se o empreendedor ali, o empresário, ele decidiu que ele vai tirar 5.000 por mês, o cara, sempre indo pro nosso ramo da marcenaria, né? Aham. Trabalha pra caramba e por algum motivo, né? Não sei, é um carro que fundiu o motor, não sei, algum motivo ele precisa tirar mais. Como que ele faz? E não talvez só num mês. Ele tem que tirar mais, 2, 3 meses, enfim. Como que ele faz? Só tem duas formas de você conseguir suprir despesas, né? Ou, na verdade, ter um resultado positivo. Ou você enxuga suas despesas a ponto dela despertar ali um lucro, e esse lucro vai ficar na operação, ou você aumenta a sua receita. Então, assim, ó, você tira R$ 5.000 por mês. Se esses R$ 5.000 por mês ele não te sobrar, você está pagando todas as suas contas exatamente, já está errado. Porque o fator principal ali da gestão financeira é que você tem que ter menos dívidas do que aquilo que você ganha. Então, assim, ó, o problema do carro dele, se for particular, não é da empresa. Então, se ele está tirando 5.000 e está gastando tudo 5.000, o problema não é ainda da empresa, é um problema de educação financeira. Porque ele está tirando ali e está vivendo com os 5.000 que ele ganha. E na verdade não é isso, você tem que viver com 3. Porque esses 2 que vai sobrar, ele vai suprir esse emergencial, que a gente chama de reserva de emergência. Então você tem que ter essa reserva de emergência. Então não é um problema da empresa, tá? Então, o que que acontece? Como existe uma empresa, você acaba tendo ali um refúgio. Então você vive no extremo e se acontecer alguma coisa, eu sei de onde tirar. Eu sei que a minha empresa tem, às vezes, crédito com o banco, eu vou buscar uma linha de crédito. Eu já vi empresários, buscando linha de crédito pela empresa para comprar residência, por exemplo. Cara, vai dar problema. Eu estou falando de residência particular, diferente de um investimento que você vai fazer para expansão. Então, assim, vai dar problema. É fato que vai dar problema. Ou a empresa fatura tanto a ponto de suprir todos esses erros administrativos, que muitas das vezes não é o caso, a gente tem que estar buscando ali o faturamento, ou a gente enxuga tantas despesas para que sobre alguma coisa. Mas chega um momento que a sua empresa ela tem uma estrutura, ela vive no mínimo com uma estrutura X. Então, não vai ter como diminuir aquela estrutura. Então, aqui, respondendo a tua pergunta, o problema, na verdade, é mais uma questão educacional do que um problema da empresa como si. Então, ele precisa aprender a viver com menos daquilo que ele ganha, porque aí ele vai ter uma liberdade financeira depois de um determinado ponto. Acho que você falou a palavra certa, liberdade financeira. Muita gente, eu acredito, né, que tem medo de falar, tá, eu vou fazer tudo isso e de repente eu vejo que o meu negócio não dá lucro.
E aí, o que que eu faço? Eu encerro o negócio? E não é, né? A liberdade é a clareza de mostrar que o seu negócio ele pode melhorar, que você vai enxergar coisas, quando a gente fala de clareza é isso, que você vai enxergar coisas que antes você não enxergava, e talvez você possa mudar a rota, melhorar um negócio aqui, investir ali, diminuir, enxugar pessoas, enfim. Quando você não tem essa clareza, você não consegue entender o que o seu negócio, para onde que ele está indo, e quando você viu, de repente, acabou. Então, acho que é basicamente isso. As pessoas têm medo de enxergar a realidade por medo de não saber o se vai ter um negócio ou não. E é bem ao contrário, né? É isso Acho que aí. Tem uma frase célebre que diz, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, assim, enxergar a realidade do teu negócio, não importa se ele hoje está tendo prejuízo ou se ele está tendo lucro. Se ele está tendo prejuízo, é tão importante que você enxergue o quanto antes. Para quê? Para que eu consiga recalcular a rota. Então, eu acredito nesse negócio, eu acredito nesse mercado. Onde eu estou errando? Será que é na despesa? Será que é no salário? Será que é no aluguel? Será que se eu for para um espaço menor eu consigo. Não sei. Aí a gente tem uma infinidade de possibilidades que a gente vai enxergar através da clareza. Então, se eu entendo e enxergo o resultado do meu negócio com clareza, eu vou recalcular a rota. E não é só cobrar, por exemplo, muitas das vezes os diretores eles colocam numa posição de cobrar, mas é mais do que cobrar, é ser um ajudador. Então, se a minha empresa não está faturando, não está vendendo, como eu, sendo o maior posto da empresa, consigo apoiar a minha equipe a identificar por que que a gente não está vendendo? Porque dentro dessa estrutura a gente está perdendo. Então, é ser um ajudador mesmo de fato para falar assim, vamos virar o jogo. Então, eu preciso ter essa clareza para tomar decisões, sejam elas positivas ou negativas, né? Então, às vezes, a redução de um quadro de funcionários é uma decisão positiva para a empresa, mas negativa para o time, porque você muitas das vezes não quer perder as pessoas. Eu, particularmente, como eu conheço vocês também, nós somos muito de pessoas, então nós não queremos perder. Mas para profissionalizar muitas das vezes o negócio, a gente está com uma estrutura ociosa, ela precisa ser enxugada. Então são decisões que só a clareza, só de fato o resultado ali vai nos dar a possibilidade de fazer ou não. sim, e sempre vai ter saída. Como você disse, sendo Sim. positivo ou não, sempre vai ter saída de você procurar o melhor caminho. E às vezes eu acho que esse é o medo das pessoas de encararem a realidade, de achar que talvez não tenha saída, mas sim, vai ter saída. É entender também a viabilidade do seu negócio. Isso é muito importante. Já tive em empresas que eu vi uma operação nova e eu pensei comigo, cara, não vai dar certo. Eu fiz um cálculo, provei por A mais B para o dono que não daria certo a empresa, porque é matemática. Às vezes você sabe quando você tem de resultado e quanto você teria que escalar aquele negócio para que ele fosse positivo. E de acordo com o cenário atual, ia ser impossível. Porque você tem um histórico de performance. Se eu pegar aquela performance e colocar a melhor tendência possível, não deu certo. Então acontece também. E qual foi a saída? Encerrar o negócio. E abrir outro. Fechar, às vezes a saída é Às essa, é vezes tem fechar. que fechar e Não dá ir para certo. outra perspectiva, Não né? dá certo. Vamos tentar outra coisa, vamos tentar outros negócios, outros caminhos, Exato. outros mercados, outras frentes de venda, outros posicionamentos. Tem, Achar um tem, negócio dentro do próprio É. negócio. Às vezes a vaidade fala mais alto. Eu vi já acontecer de você provar a inviabilidade do negócio e o sócio falar, não. Então você quer me dizer que não vai dar certo? Eu não, é os números. E ele fala, não, a gente vai manter. E teve que Obrigado. fechar 2 anos depois, sabe? E é Sim, insistir, com sangrar, sangrar, dívidas, né? sangrar, sangrar, até entender que é uma vaidade mesmo. E tá tudo bem, assim, são decisões. O meu papel sempre vai ser mostrar. A última palavra, a última decisão é sempre do dono, do Sim. empresário e do sócio majoritário. Milton, pessoal não, né? A venda, um exemplo, eu estou em dificuldade. Suponhamos que eu sou um ótimo gestor. Sou um ótimo gestor e eu não tenho venda. Não adianta. Eu sou um mediano, péssimo gestor, mas tenho venda, o negócio vai. Vamos lá. Tenho minha marcenaria, estou em dificuldade. O que é mais perigoso? Eu vender mais com uma margem baixa ou eu vender menos com uma margem alta? Olha, você vai ter que entender, é uma pergunta muito boa. Vou vender menos com uma margem alta. Você vai ter menos esforço, você vai ter menos trabalho. Talvez você consiga controlar isso de forma mais adequada. Então,
talvez seria preferível vender menos com uma margem mais adequada. Porque você consegue reduzir sua estrutura ali, seu tempo de entrega, sua quantidade de clientes. Vender mais talvez só aumente o problema. Então, assim, eu vou vender mais, vou fazer mais volume, mas se eu diminuir minha. Talvez o resultado seja o mesmo ou até pior, porque você vai ter mais risco, né? Então, risco de perca de material, risco de corte errado, aumento de entrega, combustível, frete, mão de obra, que a gente sabe que é um dos principais problemas hoje da marcenaria. Então, se fosse para optar, mas, de novo, enxergando os números, eu optaria por vender menos com resultado melhor. Que eu ia procurar ali buscar um público mais elitizado, onde eu não tivesse tanto questionamento com relação a preço, né. Então ia me posicionar um pouquinho diferente, escolher um mercado mais, high ticket. Bom, Com relação aos nossos empreendedores, né, aos nossos clientes que são marcenarias, prestadores de serviços em geral, né, o que que você recomenda de uma rotina básica e simples por 30 dias? Boa. cara, por 30 dias, assim, recomendaria ler livros de educação financeira. Primeiro, é um investimento baixíssimo, muitas vezes de forma gratuita. Então, você vai ter PDFs de livros espalhados por aí, pela internet afora. Então, já vai mudar a mentalidade, o mindset deles como empresário. É, programas de organização gratuitas, como vou dar um exemplo aqui, quando eu fui fazer a minha empresa, óbvio que eu vou começar sempre enxugando os custos, né? Não preciso de um sistema de gestão hoje dentro do meu negócio, mas existem programas gratuitos e um deles é o ClickUp. Então, assim, você consegue montar uma estratégia absurda ali de performance, quantos clientes eu quero atingir, e eu fiz muito isso de forma gratuita. Então, quantos clientes eu preciso ter em 2025, quanto eu quero atingir de faturamento, quantas prospecções eu preciso fazer de forma ativa, quantas prospecções eu vou fazer de forma passiva, eu quero ter de forma passiva. Sabe, você consegue mapear isso num programa que é gratuito, né? Então, buscar sempre soluções gratuitas, de baixo custo, né? Que vai poder alavancar teu negócio. Eu não consigo mexer com o sistema, não consigo mexer nem com planilha, porque é um mercado rústico, a gente tem que Sim. ser respeitoso. Então compra um livro caixa que seja, entendeu? Pega um caderno que tem lá entradas e saídas, tá? Então você começa a anotar. Eu já peguei empresas faturando 1 milhão fazendo isso, tá? Não é, já não é o que deve ser feito. Sim. Mas um caderno, às vezes, com um livro caixa, entradas e saídas, já vai resolver a vida do empresário, porque ele pelo menos vai enxergar quanto está saindo e quanto está entrando, né? Mas aí tem que mapear tudo. É, Básico, bem o feito, básico bem simples, feito né? sempre vai funcionar. Nós temos um problema aí, que acontece, o marceneiro, o sonho dele sempre é investir na marcenaria, aumentar as máquinas, trocar, o cara ter uma esquadrejadeira com uma máquina mais simples, ele quer uma seccionadora, enfim. E muitas vezes ele faz esse investimento e dali para frente começa a dar errado. Dali para frente é só para trás. Como é que ele consegue, o que que ele tem que avaliar para saber se ele pode comprar uma máquina, se ele pode investir num carro melhor, num carro para entrega? O que que ele tem que avaliar, cara, para ele dar esse passo? Ó, eu acho que você já me ouviu falar isso, né? Quem domina o fluxo de caixa, domina o jogo. Então, o que ele tem que avaliar é o instrumento chamado fluxo de caixa. Talvez ele não tenha, e é por isso que ele toma essas decisões. Porque se você tem um fluxo de caixa bem estruturado e você vai fazer a aquisição de algum equipamento, essa parcela vai ter que entrar no teu fluxo de caixa. E se ela entrar e deixar o teu fluxo de caixa negativo, ela vai ser prejudicial. Agora, se com o faturamento que você tem hoje, eh, essa parcela conseguir ser absorvida sem penalizar o teu fluxo de caixa, óbvio que o teu resultado vai ser positivo. Mas aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha por um pouquinho do que eu já entendi do negócio de vocês, né? E até de outros negócios similares. Para que eu preciso fazer um investimento dentro de um cenário que é uma máquina que vai me custar, aonde eu vou ter que ter espaço, talvez uma pessoa especializada para operar aquela máquina, né, que é uma das principais dores. Se eu posso terceirizar esse tipo de serviço, por exemplo, para uma empresa maior, como a Gemad, e ficar só com a parte que me interessa, que é o lucro. Então eu posso pegar, ao invés de fazer todo esse esforço de investimento, matéria-prima, mão de obra, eu ficar só
com parte disso. Eu faço isso no meu negócio hoje. Eu não sou especialista em tudo, mas, por exemplo, eu atuo em finanças, tributário e contabilidade. No financeiro, eu sou a linha de frente. No tributário, eu tenho os meus parceiros, advogados tributaristas, que estão ali no backstage. Então, toda a demanda que eu tenho em tributário, eu não ganho 100% do resultado. Seria maravilhoso eu ganhar 100% de tudo, mas 100% de zero é zero. Então eu quero ganhar talvez 20% de um trabalho bem feito, 50% de um trabalho bem feito. Então eu sei os profissionais que estão comigo e eu pego essa demanda como comercial, né, como linha de frente, já identificando o problema da empresa e terceirizo. Então se o marceneiro entender que 20% de um faturamento é muito melhor do que 100% de zero, ele vai entender que terceirizar também é um caminho. Então, trazer para o negócio de vocês, por exemplo, um serviço de corte mais refinado, mais detalhado, que toda a responsabilidade, todo o risco da operação está em vocês. Se cortou errado, eu não vou querer saber, eu estou contratando um serviço bem feito. Então, você vai lá e vai refazer de imediato. Se o funcionário dele cortar errado, é prejuízo. Dele. Então, assim, existem outras estratégias. Então, financiar, talvez, se ele tiver uma estrutura, é até bom, se ele identificar que isso vai ser absorvido pelo fluxo de caixa dele, se ele conseguir identificar o payback disso, né? Quanto eu estou investindo aqui, em quanto tempo isso voltaria para mim, quanto de aumento de vendas eu teria tendo essa máquina. Então, é um exercício que eu acho que dificilmente o marceneiro vai conseguir fazer. Ele vê muitas das vezes outras marcenarias crescendo, e ele acha que talvez esse seja o caminho. Mas no cenário atual, existem outras possibilidades com menos investimento que também vai, talvez leve a ele o mesmo crescimento que ele deseja. Então, menos esforço, menos exposição e mais resultado. Então, eu acredito que esse seria um caminho muito melhor, E menos risco, né? com certeza. E a gente se apega muito à vaidade de ter uma estrutura maior, de ter um negócio, mas aí a gente, né, depende de pessoas, que também já não é o maior, né? Já é mais difícil nesse momento. E com certeza a gente não combinou isso, mas foi muito bem, Milton. Gostei da nossa propaganda aqui. Isso acontece em muitos lugares. Então, se você tiver um pouquinho mais de paciência para tomar decisões, dá mais certo. É, Você sempre fala, né, que não é só processos, né, o negócio, né? Não é só números, é processo, é pessoas. Onde você acha que o processo ele rouba mais dinheiro da empresa? Quando ele não está desenhado corretamente. Então, assim, se a empresa ela não entende que o processo ele precisa ser respeitado, ou seja, ele está desajustado, ele permite falhas, ele permite manipulações, ela está perdendo dinheiro. Seja numa eficiência, porque se você, assim, é um dinheiro que talvez vocês não consigam enxergar de imediato, ou a maioria dos empresários não consigam enxergar de imediato. Então, se eu tenho um processo onde um funcionário gasta mais tempo do que ele deveria gastar, eu estou perdendo dinheiro, entendeu? Às vezes, a maioria das empresas fazem processos que são desnecessários. Por exemplo, você chega e pergunta para um funcionário, e você pode fazer esse exercício prático. Por que que você faz, por exemplo, determinada planilha? Ah, eu não sei, eu tenho que entregar para fulana, que é a dona da empresa. Se você chegar na dona da empresa e perguntar: "Para que que você recebe essa planilha?", "Ah, não sei, ele me manda toda semana, às vezes eu dou uma olhada". Então, assim, é um trabalho, que às vezes ele leva 1 ou 2 horas para fazer, que você está pagando. Se você pegar e dividir o tempo dele por aquela 1 ou 2 horas, você vai enxergar que existe dinheiro na mesa. Então, se você corrige o processo, e dentre outros, esses processos absurdos que trazem resultados estrondosos. Então, um processo de venda mais eficiente, um processo de devolução estruturado, um processo de financeiro estruturado que vai evitar você pagar juros e multas, um financeiro que controla as contas, um financeiro que é atuante, por exemplo, como um planejamento tributário, isso dá muito dinheiro. Se eu estabeleço um processo de planejamento tributário e eu enxergo qual é o reflexo dos meus impostos do próximo mês de forma antecipada, praticamente 30 dias antes, eu consigo criar ferramentas e manobras para que eu seja mais assertivo em reduzir aquele imposto. Vou dar um exemplo. Eu estou olhando a minha guia de ICMS e ela está no próximo mês em R$ 200 mil. Esse dinheiro que você vai pagar, esses R$ 200 mil, ele não volta, é uma despesa.
despesa, é um imposto. Então você vai pagar e ele não vai voltar. Só que se você tem caixa suficiente para isso e fizer uma compra em um determinado fornecedor, esses 200.000 que estaria para pagar no próximo mês, ele vai cair talvez para 50, para 70, depende do volume de compra que você puxa. E a compra, ela vai gerar resultado que vai te gerar mais caixa para pagar despesas. Então vai depender muito. Então você precisa estar arbitrando, né, esses resultados. Mas tudo isso só é possível se você tiver um processo de planejamento tributário. Se você tiver uma rotina de olhar esses impostos toda semana. Então, o dinheiro está na mesa, muitas das vezes você não está enxergando, você só precisa saber conduzi-lo. Então, processos, muitas das vezes, ele vai dar mais dinheiro para você, se bem organizado, do que teu próprio negócio. Então, vamos enxugar os processos, reforçar eles, para que, de fato, você consiga falar assim, hoje minha empresa roda de uma forma que eu entendo que os processos são os mais adequados possíveis. Pequenas mudanças, né? Vamos falar um pouquinho agora, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Tá. Eu quero a última pergunta referente a esse tema aí. Queria uma dica, você já deu uma aqui, né? Uma dica simples, mas que a maioria não faz, que é separar a vida profissional da pessoal. Vamos lá, tô com minha marcenaria, tô com problemas. Já peguei essa primeira dica do Milton, vou separar o pessoal do profissional. Não tenho dinheiro para uma consultoria, para alguém me ajudar, enfim, sou eu e eu. Qual um outro ponto que eu tenho que ficar de olho na minha empresa para que você ache que eu consigo dar a volta por cima? Mas então sua empresa hoje você está com dificuldades, Estou com dificuldade. né? Então o principal ponto para mim é vendas. Porque se você está com dificuldades, talvez dentro da marcenaria, porque você não está vendendo. Então você tem uma estrutura, você tem um pessoal, talvez um aluguel, e a única coisa que vai suprir isso é vendas. Então, qual o ponto? Talvez um treinamento de vendas, né? Porque às vezes você é um bom marceneiro, mas não é um bom vendedor. É a boa venda que Hum, salva, né? Não vender a qualquer sim. custo, né? E só voltando um pouquinho da dica lá, né, do controle, existem sistemas hoje, e inclusive eu trabalho com um sistema que eu implantei em um dos meus clientes que custa R$ 99 por mês. Então, assim, talvez é 2 McDonald's. Então, Sim. Uma pizza, né? No o fim de que que semana. importa mais, né? Eu acho que 90, se a tua empresa não consegue absorver hoje um custo de R$ 99 por mês para fazer uma gestão, nós temos um problema maior do que isso. Então, existem sistemas muito eficientes que custam R$ 99 por mês. Então, vale a pena ele ter esse controle, pagando um preço, assim, muito insignificativo, né? Porque é um sistema que vai trazer toda uma gestão para você e um conforto, vale muito a pena. Respondendo a sua pergunta, eu acho que um bom vendedor sempre vence. Assim, tudo hoje é vendas. Então, eu para estar conversando com vocês, para estar dentro do negócio de vocês, eu posso ser um ótimo consultor, mas se eu não souber vender o meu negócio, vou dar um exemplo clássico. Eu vim até vocês através de uma indicação de um grande amigo nosso em comum, né, Rodrigo Leite, que, por sua vez, eu tive conexões através de um outro grande amigo, também chamado Rodrigo Oliveira. Então, tudo é indicação e tudo é venda. Só que no primeiro contato que o Rodrigo teve com vocês para falar do serviço de consultoria, não foi feita uma venda, né? Não existiu uma venda. Tá, aí eu reforço, nada como você vendendo o teu próprio negócio, né? Você como linha de frente. Então, se o marceneiro está ali com dificuldade, ele está vendo que o negócio dele não tá rodando, cara, coloca a camisa, veste o teu uniforme e vai para a linha de frente. Vai para a guerra, porque nada melhor do que você vendendo o seu próprio negócio. Então, quando eu vim até aqui e conheci vocês, aconteceu uma venda. Que com habilidades e técnicas de venda, vendendo o meu próprio negócio, eu sou mais forte. Então, se desenvolva ali em técnicas de venda, vista a camisa e vá vender seu próprio negócio. Na verdade, o Milton, ele é ligeiro, porque eu procurei ele por uma dor, ele foi e vendeu tudo, o pacote completo. Tem que ser esperto. E aquela dor a gente não mexeu ainda, mas a gente viu que tinha coisas melhores para fazer. Sim, Bem piores. aquela dor era só Não uma era uma dor dor. de cabeça.
Eu acho que conhecimento é tudo também, né? Eu falo isso muito para o nosso time aqui, que a todo momento você está vendendo alguma coisa, seja uma ideia, seja. Eu vendo, assim, interno aqui, eu vendo ideias o tempo todo. Também, né, vim de uma formação profissional liberal e a gente vende, né? Quando eu advogava, fazia audiência, estava vendendo uma tese. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem um lema aqui que é somos todos de vendas, e eu acho que, no geral, é a realidade. Aí todo mundo tem que ter um pouquinho de venda para vender algo, do seu posicionamento, o que você quer que a pessoa compre, né? Então é isso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre virada de mindset. A gente teve também uma palestra muito boa esse fim de semana e o Rodrigo Leite, inclusive, falou sobre isso, que a gente precisa de apenas um dia, né? Um momento para ter a virada de mindset. O que que você acha, assim, na sua opinião, que impede as pessoas de mudarem a realidade financeira? Porque eu acho que primeiro a gente vai para o CPF para depois ir para o CNPJ. Olha, eu acho que o maior vilão das pessoas é a procrastinação, porque muitas das vezes elas sabem o que elas precisam fazer, né? Então a procrastinação para mim é o maior vilão. Agora, como o Rodrigo falou na palestra dele, né? Você até mencionou, mudar o mindset é muito rápido, é muito fácil. Depende de um dia. Então, se eu me disponho hoje a, por exemplo, eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso também me fez crescer, e evoluir profissionalmente, mentalmente, foi ler livros. Eu tive como eu já mencionei aqui, vim de uma estrutura que me desse bagagem para falar assim: "Ah, você precisa ler livros?". De forma alguma. Se eu perguntar dentro da minha realidade, dentro daquele contexto, se as pessoas leram um livro sequer durante toda a vida, a maioria das respostas que eu vou ter é não. Então, eu fui ensinado a ler? Não. Agora falo outra reflexão, eu gosto de ler? Também não, porque eu não fui ensinado, aquilo não me foi colocado como prazeroso. Eu leio pra caramba, hoje muito. Então, se entrar no meu escritório hoje na minha própria casa, eu tenho vários livros. Então, por que que eu entendi que ler é bom? Porque ler me colocava em situações ou em cenários onde eu conseguia estar fora da situação, ver aquela situação de fora, ou seja, estar um passo à frente de qualquer decisão. Então, ler também é muito bom. Agora eu vou te dar outra reflexão. Ler é muito bom, só que praticar aquilo que lê é fundamental, porque senão é igual você tomar um copo d'água sem matar sua sede. Então, você até bebeu água, mas você não matou sua sede. Então, quando você lê, entende e pratica aquilo que você entendeu, você começa a tomar gosto. Porque se você exercita aquilo, você sabe que aquilo funciona, você fala, cara, eu preciso aprender um pouquinho mais. E como é muito fácil hoje você ter acesso a livros, ter acesso a livros e a leituras de educação financeira, né, que vão mexer com a tua reflexão, vão mudar ali a tua forma de pensar. Pensa que eu estava inserido em um contexto totalmente subjugado, onde eu pegaria tudo que eu tenho, qualquer recurso que eu tenho, e ia fazer algumas coisas, como por exemplo, não sei, se me sobrou R$ 200, vou fazer um churrasco. É assim que acontece hoje na realidade da periferia. Então, tudo que sobra eu preciso colocar em algum lugar. E não tudo que sobra eu preciso guardar para construir uma reserva de emergência, para que eu não tenha futuros. Não, isso nunca vai ser te ensinado. Então, se você se dispõe a sair dessa zona de conforto, né? Como eu falei, a procrastinação e, pô, deixa eu ler um livro, deixa eu me esforçar a ler um livro, você vai ver que o resultado é fantástico. Então, acho que o que mudou, assim, um pouco o meu mindset foi isso. Então, eu vou sempre recomendar. Então, tentar se inserir no mundo da leitura, porque ela vai te deixar um pouco mais culto, isso é fato. E vai te dar opções e condições diferentes de reagir numa situação, por exemplo. Se colocar numa forma terceira dentro daquela situação e falar assim, não, se eu respondesse isso, a minha resposta ia ser agressiva, então vou mudar a minha resposta, antes mesmo de responder. Então, eu gosto muito disso. E um dos maiores, eu já vou até deixar uma dica, assim, um dos livros que me deram resultados práticos de fato. Eu sempre vou indicar esse livro, é Como Fazer Amigos e Influenciar Muito Pessoas, bom, do sim. Dale Carnegie, que é um best-seller, né? Então, É, quando você lê aquele livro e entende você entende o o jogo. que aquele livro está te ensinando e pratica, cara, os resultados são maravilhosos. Realmente muito bom esse livro.
Carla, tudo que eu me preparei para falar, o Milton, ele na introdução, Gente, aqui. Eu na falo muito, né? introdução, na introdução você já matou 5 perguntas, 6 minhas. Bom, Não temos perguntas. Vamos encerrar agora. Não, pessoal, eu acho que o objetivo do nosso podcast, lógico, é estar próximo, né, dos nossos clientes, né, dos nossos parceiros e agregar na vida das pessoas, né? Então eu tenho certeza que muita gente que vai escutar vai doer, vai incomodar, mas é o incômodo que vai fazer ela mudar, né? Então, pessoal, se você sentiu alguma dor ou realmente você conseguiu deu um estralo, vai fazer alguma ação, procura eu, a Carla, fala, ó, assisti aquele episódio com o Milton. O Milton é muito caro. Então talvez vocês melhor se acharem em nós, para depois vocês chegam no Milton. não, mas eu também me coloco à disposição. Se a galera quiser me chamar ali no Instagram, até mesmo vir até a Gemad, assim, me chama, a gente marca, a gente bate um bate-papo aqui mesmo na Gemad, é um ambiente mais seguro, mais amistoso ali para vocês. Me coloca à disposição, no mínimo, acho que gerar alguns conflitos, algumas reflexões, uma segunda linha de raciocínio, como o Dani gosta de ouvir. Eu me coloco à disposição, pode me chamar, pode me contatar, eu vou tentar de forma do meu propósito, né, que é ajudar empresários a chegar num nível diferente ou sair de um problema que estão e chegar num nível talvez de controle ou conforto, né. Então essa é a minha missão de vida, é ajudar empresários, consequentemente, óbvio que a gente é remunerado por isso, mas mais do que isso é chegar na empresa e ouvir frases do tipo como: "Ó, foi Deus que te mandou aqui", ou "Se você não tivesse passado aqui, a gente já está numa condição totalmente diferente, então obrigado". Então, é isso, é o propósito. Eu digo que sempre é Deus que me conecta com os meus clientes e com as pessoas que eu preciso me conectar. E eu só faço o meu papel, que é usar o meu conhecimento, a propriedade que eu tenho de um histórico profissional, né, de mais de 16 anos, para tentar propor uma visão diferente para o empresário. Então, Depois a gente coloca as redes sociais dele, né, no final, para quem quiser já aproveita para seguir. Ele tem conteúdo também, e quem quiser chamar ele, ó, ele tá dando consultoria de graça. Vamos fazer uma rapidinho agora, um ping-pong? Topa? Topa? Bora? Bora. Um erro que custa caro. Tem que ser rapidinho, né? Tem que ser rapidinho. Falta de conhecimento. Boa. Quer fazer a próxima? não pode ir, Um não indicador, preparei. um indicador que salva. Fluxo de caixa. Boa. Uma decisão que muda seu jogo. Profissionalismo. Ele é bom, né? Rapidinho, hein? Um hábito inegociável. Exercício. Eu ia perguntar para você, além de ler, qual que é o seu hábito? Só que acaba passando. Exercício, boa. Talvez o pessoal não percebeu, mas ele é bodybuilder. Um livro autor. Você acabou de falar, Como né? fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie. Uma frase que resume sua história. Superação. Boa. Gente, nada mais a falar. Acho que foi incrível esse episódio e adorei estar aqui na sua companhia. Adoramos, né? Acredito que a gente gosta realmente muito de você. A gente sabe que tem muito de Deus nesse encontro e o quanto que você está fazendo a gente pensar fora da caixa, sair da zona de conforto, e isso tem nos fortalecido e tem nos tornado pessoas melhores, maiores. O prazer é meu. De verdade, eu acho que muitos lugares a gente passa, a gente tem que trazer o conservadorismo do profissional. Mas na maioria dos meus clientes a gente consegue ultrapassar essa linha, né, do business e virar amigos, né? E eu gosto muito de falar isso, que melhor do que a gente fazer network é a gente fazer amigos por onde a gente passa, que isso vale muito mais a pena. Então vai chegar um momento que a consultoria não vai fazer tanto sentido para vocês, mas para mim vai fazer sentido ainda me tornar e continuar sendo amigo de vocês. Mas ele puxa a orelha mesmo assim. Eu acho que vai pedir aumento agora, depois dessa. Depois a gente conversa lá. Milton, gostei muito do nosso bate-papo. Obrigado de coração por tudo que você vem agregando aqui na Gemad de Campinas com nossos funcionários e como pessoa para nós também como gestor. Com certeza. Eu Muito obrigado. fico feliz. Obrigado, gente.
Pessoal, Ah, acompanhe as nossas páginas, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, siga a Gemad Campinas, o melhor Instagram do segmento, e siga eu e a Carla. É isso, gente. Obrigada por estar conosco até aqui e a gente se encontra no próximo. Valeu!